Deu tudo errado ontem no Rio de Janeiro. Sob a perspectiva que você quiser olhar, não tem como elogiar a operação desastrosa do governador Cláudio Castro lá nas comunidades do Rio de Janeiro. Deu errado por quê? Porque você não pode considerar um êxito uma operação que mata mais de 120 pessoas. Deu errado na perspectiva da polícia, pois perderam policiais. Veja você, no dia do servidor público, os caras exercendo a sua função pública vão a óbito. Tem sangue do Estado, tem sangue da polícia no chão do Rio de Janeiro, isso não pode ser considerado um êxito. Tem sangue de inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com a história, que morreram nessa ação desastrada coordenada pelo governador do Estado do Rio de Janeiro. E claro, deu errado na perspectiva de segurança pública também, porque você tem que pegar os criminosos vivos, se possível, para entender a cadeia do crime, como se desenrola, qual a hierarquia, o cara morto não fala, é importante o cara tá vivo para falar. Deu tudo errado no Rio de Janeiro ontem. E o governador Cláudio Castro, fazendo uso da estratégia que eu chamo de Homer Simpson, você sabe qual é a estratégia de Homer Simpson? Tem um episódio lá do Simpsons, que ele vai explicar pro Bart quais são as coisas, as grandes coisas da vida, tal, não sei o quê. Em dado momento ele fala assim, né? Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Cláudio Castro notou isso. Quando ele dá aquela entrevista e responsabiliza o governo federal de forma inconsequente e até mesmo, ele responsabiliza de forma irresponsável. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, coloca na carga, nas costas da União, algo que não é, ele faz uso da estratégia Homer Simpson. Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Porque, veja bem, ele falou que não pediu ajuda para o governo federal, porque tinha pedido em outras ocasiões e o governo não pode ajudar. De fato, os blindados da Marinha seriam úteis naquele tipo de operação. Mas para uma força armada entrar, a lei determina GLO. E GLO, ele tem que pedir. Ou seja, ele tem que assumir que perdeu a rédea, perdeu o controle, que não aguenta. Ele tem que pedir arrego. Eu arrego, me ajuda. Ele fez isso? Não. Então, responsabilizar o governo federal é somente uma atitude inconsequente e, como eu falei anteriormente, irresponsável do governador Cláudio Castro. E aí a forma como a coisa aconteceu, a gente só pode classificar, como especialistas ouvidos pelo Estado de São Paulo colocaram, como uma lambança total. Algo que prejudica milhões de pessoas, não, vamos lá, milhares de pessoas de forma direta, que alunos não puderam ir para aula porque escolas são fechadas, universitários não puderam ir para aula porque as faculdades, as universidades estavam fechadas, pessoas perderam seu atendimento médico hospitalar porque as unidades ficaram fechadas. Aí veja você, aquela lógica terrível do SUS, o cara marca, consegue uma vaga para daqui 6 meses, aí dá o azar de justamente no dia da consulta, do exame dele, se é aquele dia que tá fechado, fode tudo, bagunça tudo a vida do cidadão. Pessoas não foram trabalhar por conta disso. E fora aquelas que você tem no início do vídeo, que tomaram um tiro, que não tinha nada a ver, uma mulher na academia, cara, nada a ver com a história, tava lá tocando sua vida, ela toma um tiro, por quê? O Cláudio Castro achou de bom tocar o terror na comunidade, como se fosse algo ali na Penha, na Vila Cruzeiro, como se fosse algo simples, como se fosse algo assim. E nós temos paradigma de coisa bem sucedida no combate ao crime organizado do Brasil, sim. Veja você, a Operação Carbono Oculto prendeu um monte de coisa, chegou no coração do PCC sem dar um único tiro. Isso é sucesso. Isso é coisa bem executada. Claro que a questão territorial no Rio de Janeiro é diferente de São Paulo. Talvez não conseguissem, talvez não seja possível uma ação contra o Comando Vermelho, tal qual contra o PCC, pela lógica territorial que se trabalha essa organização criminosa dentro da cidade do Rio de Janeiro, que tem uma geografia muito peculiar perante o que tem São Paulo. Mas olha, o governador Cláudio Castro, quando classifica de êxito uma operação de mais de 120 mortos, ele só pode estar brincando, fazendo um escárnio com a cara de todo carioca, de todo cidadão fluminense, mas também de todo brasileiro.
Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025. Eu começo na Maciota no Sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia, por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na Fita, meu filho. O Clube de Membros na Fita, minha filha. Agradecendo o querido Washington Veloso, que voltou para o Clube de Membros. Muito obrigado, Washington. Você fortalece de verdade o trabalho do jornalista precarizado, uberizado brasileiro. E também a Solange Dieterich, que deu aquele pix que também fortalece. Então, Washington, Solange, muito obrigado a vocês dois. E, claro, a todas e todos que são do... Ai, bati o cotovelo. A todas e todos que são do Clube de Membros, que ajudam de verdade esse jornalista precarizado a continuar trabalhando aqui no YouTube, recebendo um salarinho. Vocês são demais, sensacionais, muito obrigado. E o papo, a conversa agora é com você, empresário esperto, você, empresário ligado, que é a sua marca em contato, em diálogo com as melhores inteligências, a rapaziada, gente fina, elegante, sincera, que frequenta aqui a YouTubesfera, não vacile não, cara. Por favor, mande um zap para o André Rodrigues, bora fechar esse apoio, bora fechar esse patrocínio, porque nós aqui do canal ganhamos, claro, o seu endosso para continuar trabalhando por aqui e você ganha a exposição junto às pessoas que realmente interessam para o seu empreendimento, interessam para o seu negócio. Claro, naquela relação, naquela troca de ganha-ganha, você ganhando um público super massa e qualificado para o seu negócio e nós ganhamos o seu apoio financeiro para continuar por aqui. Maravilha? Zap para André Rodrigues, bora fechar esse apoio. Bora voltar no tema do vídeo de hoje. Quando eu gravo este vídeo, vou até atualizar aqui porque esse número não para de crescer, infelizmente. Na hora que gravo esse vídeo, no final da manhã do dia 29 de outubro, certo? A contabilidade são 124 mortos nessa que é a operação mais letal do Rio de Janeiro. Este número aumentou muito porque os moradores, tanto da comunidade da Penha quanto da Vila Cruzeiro, estão fazendo uma busca na Mata da Vacária, que fica na Serra da Misericórdia, que ali ocorreram os conflitos mais graves, mais violentos entre policiais e supostos traficantes. Digo supostos por quê? Porque como eu não sei quem morreu, eu não sei a ficha corrida, eu não faço pré-julgamento de nada. Então, eu digo suposto por uma questão de preservar juridicamente o meu trabalho e, claro, preservar a memória das pessoas. Mas, claro, quem atira contra o policial tem que ter uma resposta à altura, condizente com a violência que está empregando contra uma força do Estado. Isso aí é evidente que não dá para passar pano. Eu busco aqui uma matéria do Estadão hoje em que a especialista ouvida pela matéria, escrita pelo Ítalo Lorré, claro, o link da matéria do Jornal Globo, que eu estou pegando os números, o link da matéria do Estadão estão aqui na descrição do vídeo para que você clique, leia, se aprofunde, não fique só nessa não. O Estado de São Paulo ouviu deixa eu me pegar aqui o nome da professora. O nome dela, Jaqueline Muniz. Ela é professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, ou seja, uma estudiosa de segurança pública de uma universidade que fica no estado do Rio de Janeiro. Ela classificou da seguinte forma, abre aspas para Jaqueline Muniz. Essa operação é uma lambança operacional, pois ela não atende os requisitos táticos operacionais que as próprias polícias militar e civil desenharam em seus protocolos. Segundo ela, o Rio de Janeiro tem 3 protocolos de operações policiais desenvolvidos e validados em 2018 que atendem a pedidos, na época, feitos pelo Ministério Público do Estado para a redução da letalidade policial. Abre aspas. Se as polícias militar e civil tivessem seguido no seu planejamento as exigências dos protocolos de atuação, com certeza não teria o barateamento da vida do policial, do cidadão e dos próprios criminosos, que são um recurso poderosíssimo no desbaratamento da economia política criminosa. Veja você como deu tudo errado na operação comandada por Cláudio Castro ontem. Ela ainda diz o seguinte: a apreensão de fuzis, que é uma coisa que o Cláudio Castro está se orgulhando, não reduz a capacidade coercitiva e de controle territorial do crime. Ao contrário, ele rapidamente se dimensiona. É um prejuízo pontual, é importante, mas não substitui nem paga as vidas perdidas. Ou seja, os efeitos colaterais da região, com fechamento de escolas e a possibilidade de inocentes serem feridos e mortos, não compensa esse tipo de trabalho. Ou seja, foi um fiasco, foi uma tragédia. E
Claro, a extrema-direita tá aí, toda excitadinha, achando que é desse jeito que vai dar conta de criar um fato político, e de fato estão tentando, sim, criar um fato político. Num momento em que cerca de 2,5 mil policiais civis e militares participaram da ofensiva. Pelo menos 87 escolas tiveram as atividades afetadas, impactando 29 mil alunos. E, claro, aquele terror para milhões de cariocas que tiveram ruas bloqueadas, ouvindo tiro. Uma tragédia, cara. Um cenário que é absolutamente cruel e indesejado. E agora vamos pegar para a questão política. Cláudio Castro claramente tentou politizar a história, jogando a responsabilidade para o colo do governo Lula. Abre aspas para o governador Cláudio Castro. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com segurança urbana, deveríamos ter um apoio muito maior e talvez até das Forças Armadas. Pede o GLO. Então pede. Pede arrego. Fala que não aguenta. Porque agora ficar de falinha assim é coisa de molecagem. Aí não, governador. Ele ainda falou: o Rio está completamente sozinho nessa luta. Claro, foi respondido pelo Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, que disse o seguinte: nenhum pedido foi feito pelo governador Cláudio Castro até o momento. Nenhum pedido feito pelo governador Cláudio Castro até o momento foi negado. Ou seja, ele desmentiu na alta o governador do Rio de Janeiro, que parece um tanto quanto desesperado para tentar salvar o seu governo, que na segurança pública, em outras áreas também, é muito mal avaliado pelo cidadão fluminense, colocando em risco seu futuro político, que, veja você, almeja ser candidato ao Senado, mas está longe de ter uma candidatura tranquila, por quê? Justamente pela baixa avaliação do seu governo, porque o carioca não está satisfeito com o trabalho de Cláudio Castro. A grande real é que, mais uma vez, a gente viu vidas sendo perdidas, policiais colocados em risco por uma ação que especialistas da academia classificam como lambança, e político, governador do Rio de Janeiro, querendo tirar a ondinha em cima de cadáver. É simplesmente inaceitável. Mas eu quero saber a sua opinião, cara. O que você achou disso tudo? Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, é like, é joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Chegou agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Eu já falei do Clube de Membros atrás, agradecendo novamente ao querido Washington Veloso, que voltou para o Clube de Membros. Muito obrigado, Washington. Muito obrigado a todas e todos que são do Clube de Membros. Caso não queira, você pode mandar o seu valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo, pay, valeu. Gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. Você pode mandar o seu Pix, fazendo como a querida Solange Dieterich. Imagino que seja assim que fale seu nome, viu? Sobrenome meio alemão, eu acho, né? Não sei. Leste europeu, certamente. Muito obrigado, Solange. Por favor, Pix é pablocossa@gmail.com. Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado brasileiro. Rapaziada, uma ótima quarta-feira e eu termino com aquele clássico. É nóis.